Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma live. Já nem sei qual é o número da live, mas a gente já tá fazendo algumas lives aí. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Eu tô muito feliz de ter ela aqui comigo hoje. É uma pessoa que me inspira bastante. Eu admiro muito o trabalho dela. Então vai ser bem legal. Como sempre, eu começo uns minutinhos antes pra gente ir conversando, o pessoal vai chegando e aí vai ficando tudo certinho, tá bom? Então, quem for chegando aí, sejam bem-vindos. A live de hoje vai ser bem legal. Ontem a nossa live bombou. A gente teve uma live ontem e hoje. Essa semana teve lives bônus. Que normalmente é uma live por semana. Mas essa semana a gente teve duas. E pra semana que vem, quem sabe? Duas também. Fica aí, joga aí, né? Vai que alguém se proponha. Eu vi que muita gente participou ontem. E não só da live, mas no feed também, foi lá dar feedback. Então, obrigada, gente. E continuem aí dando feedbacks, porque eu adoro. Já falei pra vocês que eu sou uma pessoa que fala bastante, converso bastante, interajo bastante, então eu não faço isso pra ganhar seguidores, eu faço isso porque eu acho que é um conteúdo muito interessante, é uma coisa que eu queria que alguém tivesse feito por mim. Então, fiquem de olho aqui, acompanhem, porque vai ter muito conteúdo legal ainda por vir, tá bom? Eu vou avisar aqui as pessoas que me falaram assim, me manda DM, que senão eu esqueço. Vou abrir aqui. Maiana já está aí, bem-vinda, Maiana. Minha parceira, tá sempre por aqui. Maiana também não tem live, gente. Acompanhem lá. @Maiana _Salles _conectando. É underline? Esse tracinho é underline, né, gente? Eu acho que é. Mas eu vou deixar tudo no meu feed. Eu sempre deixo. No meu feed não, nos meus stories. Sempre deixo lá. Fazendo aqui. Tô tietando aqui. Mandando algumas coisas pra algumas pessoas. Então. Vamos ver. Eu não sei se vocês viram, mas eu já tinha falado aqui antes que hoje a nossa convidada é muito especial. É uma pessoa que eu admiro muito, tem um trabalho muito legal, um trabalho muito bonito, inclusive. Então, daqui a pouco ela já vai estar aqui pra gente poder conversar. E é isso. A Valentina já panfletou hoje, que a Valentina adora panfletar, ela sempre tá aí mandando pra todo mundo, né, amiga? Minha maior fã. Minha produção. Só mandando aviãozinhos, adoro. Enquanto o pessoal vai chegando, vou lembrar vocês de acompanhar o feed de novo, porque vai ter várias lives por aí salva. Caso vocês não acompanhem, aqui as lives ao vivo, elas ficam salvas todas no meu feed. A gente já tem algumas aí e já tem algumas previstas para a próxima semana. Eu até brinquei que se tiver alguém aí que conheça pessoas que queiram fazer, é só chamar, porque é sempre bom ter uma live bônus. Ó, a teacher já está vindo. Ela falou que ela estava sentada num lugar e aí começou uma reunião.
Aí ela vai trocar de lugar pra não atrapalhar o áudio dela nem do pessoal, tá bom? Continuando a falar, que eu esqueci de falar. Tem muitas profissões, a Mariana até falou, e eu vou falar disso agora, a conexão. Muitas profissões que o pessoal tem pedido é psicologia. Eu já tenho uma psicóloga pra trazer. Medicina veterinária também já tem um contato, só preciso de confirmação. A pessoa também pediu biologia, eu acho que foi. Não, biomedicina, que é um pouco mais complicado. Eu tentei achar. Aqui na Baixada são poucos profissionais de biomedicina, mas eu achei alguns aí. Eu vou ver se eles me retornam, porque é bem difícil trabalhar com outras pessoas e a gente tem que depender das pessoas também quererem entrar em contato com a gente, confirmarem presença, coisas do tipo, então é mais complicadinho. É muito mais fácil quando alguém fala assim, olha, fala com fulano, que a gente fala aí e as pessoas sempre estão muito mais interessadas. Mas desde semana passada eu tenho entrado em contato com algumas profissões e eu acho que são essas profissões que tenho mais pedido. Psicologia, direito também pediram. Direito, também acho que eu consigo aí alguém, mas são essas profissões. Se alguém também quiser, tipo, olha, eu queria conhecer essa profissão, me manda por DM, me manda pelo WhatsApp, que eu vou dar uma olhadinha. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Vou só esperar a teacher conseguir um lugar, calma. E a gente já começa. Enquanto isso, eu vou abaixar aqui pra vocês, porque eu acho que tá muito alto o tripé. E aí vai ficar muito alto e aí vocês não vão conseguir me ver. Acho que melhorou. Maiana também é cheia dos contatos, né, Maiana? Pode mandar pra mim. Inclusive foi Maiana que me conseguiu a Bia. E aí a Bia me conseguiu o senhor Áureo. Aí a teacher me chamou, que tava fazendo parte do projeto dela. Aí consegui a teacher. Alguns professores mesmo da escola também me indicaram outros profissionais, como uma psicóloga. Então é bem legal. E sempre que tem contato novo, gente, me manda. Porque aí eu entro em contato de uma forma mais fácil. Quando a gente sabe que outras pessoas conhecem, é mais fácil de confiar. Porque eu fico sempre deixando, tipo assim, ó, terminando essa live eu vou entrar em contato com outra pessoa. Porque se eu deixar pra entrar em contato com as pessoas antes, eu corro risco de a pessoa cancelar até lá. Eu corro risco da pessoa não me responder. Então ia ser bem complicado. Os professores de vocês iam bem. Ia ser bem legal. Eu tava pensando em convencer o Jeff. Jeff. Só amores. Convencer o Jeff ou convencer a Carol. Ou até mesmo a Nívia. São meus professores, amo todos eles. Henrique, Silas. Tem tantos professores, gente, que se eu esquecer de alguém, avisa aí. Mas eu amo os professores da minha escola. Eu acho que eles são maravilhosos. Ó, o teacher falou 5 minutinhos. Mas eu acho que o Jeff, ele não iria querer não, porque o Jeff, ele... Quer dizer, depende, eu acho que é por conta do horário dele, entendeu? Eu acho que o Jeff vai ficar mais complicado por conta do horário dele, mas eu posso convencer ele. Viu? Verdade. O Valentino confirmou para não ver se eu sou louca. Deixa eu ver. A Carol seria muito interessante também, porque a Carol, ela tem a empresa de sapatos junto com os pais dela, né? Acho que também seria legal. Eu dei oi pra todo mundo. Oi, Júlia. Acho que Júlia, ela é aluna da teacher, eu acho. Se for, dá um oizinho. Mariana, já falei com a Mariana, com a Tine. Minha amiga Carol, Ana Carolina. Sim, verdade, a Mariana falou. É sempre legal porque tem histórias da carreira deles. Os meus professores são bem novos, mas eles já têm
várias histórias para contar. Já, eles já têm muita história para contar na profissão. Muitos deles se deslocaram, por exemplo, o Jeff é um desses, que tem professor, mas tem relações internacionais, então é bem legal. Ó, a teacher entrou. Vou convidar ela agora pra gente começar a nossa live. Olá, Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? tô, mas acho que a conexão tá um pouco ruim, mas vamos tentar, né? Tá bom. Eu tava conversando aqui com quem já chegou, tava falando sobre quão legal é ter você aqui. E eu já vou começar falando um pouquinho sobre isso. Que eu não sei, eu não acho que eu nunca te falei isso, mas eu tinha uma dificuldade imensa para entender inglês. E quando você foi ser minha professora, eu lembro que você, além de ser uma professora muito atenciosa, você sempre foi muito carinhosa e muito atenciosa com cada pessoinha. Então você sempre conversava com a gente de um jeito muito amigo. E eu acho que eu aprendi a gostar de inglês por você. Então foi uma pessoa que me inspirou bastante para aprender inglês e eu sou apaixonada por inglês hoje. Estou sempre participando dos seus projetos. Então, primeiramente, queria agradecer por você ter sido uma pessoa incrível, você é, e eu adoro acompanhar o trabalho. Então, é a primeira coisa que eu queria falar. E agora você para se apresentar. Para quem ainda não te conhece, acho difícil aqui, o pessoal, todo mundo já me chamou. Ai, é a teacher, eu vou assistir. Então, se apresenta. Ai, primeiramente queria agradecer, né? Porque é muito legal ouvir esse feedback, ter esse feedback, né? Eu tento sempre ser o mais carinhosa possível, realmente, até porque eu sei que inglês não é uma coisa muito fácil e que normalmente as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, e aí. Então, se não tiver um ambiente agradável e amigável para aprender, é realmente um pouco mais difícil. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gleice, eu tenho 29 anos, sou professora de inglês há 11 anos e basicamente é isso. Hoje em dia eu trabalho com os meus projetos, tenho a minha própria escola, fiz um ano de intercâmbio mas aprendi inglês no Brasil. A gente vai conversar um pouco, né, também sobre isso, como essas coisas iniciaram. E é isso, acho que é mais ou menos isso. Então, vamos lá. A primeira pergunta é a pergunta assim chave, né? Como você se descobriu na sua profissão? Você me contou há pouco tempo, eu descobri há pouco tempo, eu não sabia. Então, eu acho que muita gente não sabia, então é bom refalar sobre isso, que foi bem legal você ter falado, porque eu fiquei muito. Meu Deus. E então, eu sempre soube que eu queria ser professora, disso eu já tinha certeza, assim, desde pequena. Minhas brincadeiras eram sempre as mesmas, de escolinha, escritório, era tudo voltado para essa área, assim. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, 17, eu queria aprender inglês, mas também, assim, tinha um pouco de vontade, mas não era muita. E só que, assim, eu passava muita vergonha na escola, né? Primeiro porque, assim, eu estudava em escola pública e então o inglês era aquela coisa que a gente sempre fala, verbo to be o resto da vida. Começou na quinta série e vai até o terceiro ano do ensino médio. E só que, sei lá, no meu último ano entrou uma professora que era super dedicada, super aplicada. E eu falei, gente, agora eu tô perdida, né? Porque ela tá vindo com mil coisas e eu não sei absolutamente nada. E aí ela falou, ah, todo mundo vai ler agora o que eu escrevi na lousa. E eu falei, Jesus, agora a vergonha vem, né? O mico vai ser pago. Mas assim, eu nunca fui de ter muita vergonha. Me joguei, fui lá, falei, não, deixa, eu vou ler. Na hora que eu li, estava escrito na lousa, né? Everybody. E eu li do jeito que estava escrito, que se escreve, né? Everybody. E aí todo mundo passou mal de rir, assim, na sala. O pessoal ficou rindo. Eu falei, gente, acabou pra mim. Eu falei, quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, não. A gente precisa dar um jeito, eu vou ter que conversar. Meu pai falou, não, a gente vê o que dá pra fazer e tal. Vamos te colocar no inglês, porque e assim, o que poderia ter virado um trauma, na verdade, foi um incentivo para que eu estudasse, aprendesse, e aí foi daí para frente. Quando eu comecei a estudar, eu falei, não, gosto muito. Então eu chegava, fazia lição, ficava escutando o sonzinho, né? Bem aquele pessoal que tá aprendendo bem inglês no começo. Hoje não, que tem muita coisa legal para você fazer, não é mais uma coisa muito chatinha. Mas antes era meio maçante assim, mas eu gostava. E aí eu me descobri no idioma. Eu falei, não, agora se eu aprendi inglês, não, qualquer pessoa vai conseguir aprender.
Então é nesse propósito mesmo que eu trabalho. Se eu aprendi do zero, qualquer pessoa é capaz de aprender do zero. Vambora. E isso é muito legal, porque eu nunca fiz curso, eu sempre estou me envolvendo em projetos, de seu, inclusive eu faço vários, que eu adoro. E o meu pai sempre falava, Marcelo, você precisa se inscrever, fazer um curso, porque eu acho que você vai, o meu sonho é conhecer o Canadá. Então eu falava, eu vou fazer intercâmbio. E aí eu me inscrevo nos cursos para mim poder aprender o inglês que eu não aprendi em curso, assim. Aí eu vou tentando, vou tentando. Eu acho que é um processo bem legal. E isso leva à próxima pergunta, que é como foi esse processo? Como foi o processo de você? Foi sempre tem um lado ruim, né? Porque é difícil, nenhuma profissão é fácil. Mas tem os lados bons que precisam ser ditos para as pessoas poderem se inspirarem em carreira. Como eu me descobri, como foi esse processo da profissão, de escolher ser professora, foi assim, é isso? É mais ou menos isso? É isso, é isso. Então, tem a minha irmã, né? E a minha irmã a vida inteira foi professora. Então, quando eu já era pequenininha, a gente tem uma diferença de mais ou menos 15 anos de idade. Então, quando eu era pequenininha, 4, 5 anos, a minha irmã tava lá já na sala da minha casa, com um monte de painel, pintando um monte de coisa e tal, e ensinando. E ela era sempre foi super apaixonada pelos alunos dela. Eu falei assim, não, agora sim, tenho certeza que é isso mesmo que eu vou fazer. Eu quero ser professora também, quero ajudar as pessoas. E eu tinha aquele momento de não sei do que vou ser professora, porque minha irmã é pedagoga, né? E aí eu ficava, eu não sei do que eu vou ser realmente professora, mas eu quero ser professora, quero ensinar as pessoas, quero ajudar as pessoas com alguma coisa. E aí foi quando eu falei, não, é isso. Quando eu terminei o ensino médio, eu estava na dúvida entre fazer pedagogia ou fazer letras. E aí o que ajudou a definir realmente o que eu faria foi o fator de inglês. Que eu falei, não, quero ensinar inglês, então optei por letras. E aí tem tudo aquilo, né? Assim, na minha família eu não tive muito problema porque a minha irmã já era professora, então a gente nunca teve aquele momento de, ai, professor, não sei se. Porque assim, quando você fala você é professora, a pessoa fala, meu Deus, vai sofrer o resto da vida, nunca vai ter dinheiro para nada. Então, tipo, você fala, pronto, eu não vou fazer isso porque, né? E na minha família, não. Na minha família foi bem o contrário. Foi tipo, esse professora, que legal, isso mesmo, que orgulho, vai ensinar as pessoas e tudo mais. Então, não teve esse momento difícil dentro de casa. Mas, quando eu entrei na faculdade, tiveram muitas coisas, né? Eu entrei na faculdade com 17, então eu terminei o ensino médio e fui direto. Eu era a pessoa mais nova da minha sala. A maioria do pessoal tinha 30, já tinha 30, já estava na segunda faculdade. Letras era visto como um curso de pessoas muito adultas. Eu ficava, gente, o pessoal discursando Camões, e eu assim, nossa, gente, vocês viram o Gibi da Mônica? Muito legal. Então, era mais ou menos isso. E aí, e foi. Então, assim, até mesmo quando eu comecei a dar aula, eu terminei a faculdade, já saí para o estágio. Quando eu comecei a dar aula, o que acontecia? Quando eu comecei a dar aula, por exemplo, para a primeira série, segunda, foi tudo bem, tudo ótimo, muito legal. Só que logo de cara eu peguei um ensino médio e eu falei, meu Deus, né? Eu tinha 21 e o pessoal do ensino médio 17. Eu ficava assim, a gente é quase da mesma idade, como é que eu vou conseguir organizar isso aqui para que eles me vejam como a professora e não como a amiga deles? Mas eu sempre tive esse meu lado muito assim, né? Então sempre andou muito próximo, amiga e professora. Então acho que eles viam muito que dava para conciliar os dois. A parte mais difícil é realmente assim a valorização do professor em si, né? Que é o que a gente fala. A gente tem muitas dificuldades com relação à valorização, não somente dos alunos. Às vezes acontece sim, mas a gente diz de governo, né? Assim, eu não tive muito esse problema porque eu trabalhei sempre em escola particular. Mas eu tenho muitos amigos que são professores e a gente escuta, assim, horrores, coisas absurdas que a gente fala, gente, não é possível, né? E é engraçado que ainda hoje eu falei com a minha irmã sobre isso, porque a gente estava conversando, ela falou assim, meu pai falou assim, ai, nossa, mas ainda tem essa história, né, de professor não ganha dinheiro, de professor isso ou aquilo, não sei o que lá. E eu falei, pra mim, eu só vou sossegar quando o professor tiver o mesmo salário de jogador de futebol. Quando tiver, eu vou achar que a gente tá começando a ser reconhecido. Não, isso é muito legal. A minha mãe é professora. Hoje ela atua como coordenadora pedagógica e ela sempre falou, você vai para a área da educação. E eu sempre fui apaixonada também pela área da educação, mas aí eu ouvia que o salário era baixo, que criança dá trabalho, que não sei o quê. Aí eu falei assim, eu não vou ouvir essas coisas, entendeu? Acabou que eu me descobri na área da saúde, mas é muito legal ver, tipo, o desenvolvimento da minha mãe e também tem um lado ruim, que é a desvalorização. Eu acho que dentro desse período de pandemia, a gente viu o quão importantes os professores têm sido e o quão valorização a gente tem que dar para eles. Porque eles têm dado o melhor deles, eles têm
trazendo outras plataformas, se adaptando da melhor forma para poder entregar um conteúdo bom para os alunos, e a gente viu o quão importante o professor estar presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Inclusive, leva a nossa próxima pergunta, que é como é que foi esse período de isolamento? Como você tem desenvolvido o seu trabalho? Porque você dá aulas de inglês, mas você também tem a sua empresa, né? O seu é, estabelecimento, tem toda uma questão. Então, como você vem desenvolvendo? Então, foi um choque, assim, né? No começo foi tipo, gente, agora? Porque, assim, quando começou tudo isso, a gente tava tendo aula na escola. Eu sempre fui a pessoa do, gente, cancela coisa online, porque eu detesto, eu gosto de contato com as pessoas, eu quero, sabe, estar perto e tudo mais. Sempre fui esse tipo de pessoa. Então, eu nunca nem cogitei nada muito online. E aí, quando começou isso tudo, eu falei assim, não, tava super otimista, tipo, não, um mês isso aqui tá resolvido. Quando eu comecei a ver que a situação não ia resolver da noite pro dia, eu ia ter que me adaptar, eu falei, não. Então, assim, se eu tiver que me adaptar, eu vou ter que tentar fazer o melhor que eu posso fazer. E realmente, assim, não é e não tem sido uma coisa muito, muito fácil. Mas eu acho que a gente tem que lidar com algumas coisas que estão acontecendo. O que a gente tem no momento é isso. Então, a gente vai ter que viver isso aqui da melhor forma que a gente conseguir. Todas as aulas passaram realmente, né, para online. E aí eu fui me descobrindo, porque assim, o meu medo era que as coisas que eu fazia na sala de aula não dessem para ser tão legais quanto online. E aí com o tempo eu fui descobrindo que, meu Deus, dá para ficar muito mais legal até. Tudo tá literalmente na palma da nossa mão, né? Então, você consegue colocar um monte de coisas e as coisas vão acontecendo de uma maneira muito rápida. Os alunos conseguem interagir, aprender de uma maneira bem mais assim, tranquila. E as coisas têm acontecido. Eu estou ficando bem satisfeita ultimamente com os resultados. E os meus projetos mesmo cresceram assim de uma forma que eu não imaginava. O que vem em contramão, né? Porque a gente pensou, meu Deus, agora é a hora que tudo vai acabar. E as coisas estão acontecendo. Então tem sido desafiador, porém tem sido muito bom. E como professora, né, você acha que o desenvolvimento dos alunos caiu ou eles se interessaram mais em procurar novas ferramentas, a compreender mais o conteúdo online, né, através das aulas remotas? Você acha que eles caíram ou se eles estão ali, quero aprender mais, eu quero aprender outras plataformas? A gente tem que pensar, quando a gente fala sobre isso, em dois fatores, né, que são muito importantes. Primeiro, quem tem acesso a isso, quem tem acesso a esse mundo online e quem tem essa possibilidade de estar vivendo esse momento, porque a gente pensa assim, às vezes, nossa, mas está muito ruim. Mas e para a pessoa que nem tem acesso a nada disso, é muito pior. Então, assim, a pessoa está perdida no meio do nada. E as pessoas que, assim, tiveram ou têm essa oportunidade de estar vivendo esse momento, não da melhor forma, mas da melhor forma que existe agora, né, pro agora. E eu acho que os alunos têm se dedicado, acabados, eles, assim, se dedicam mais no sentido de que eu acho que estão com um pouco mais de tempo. Eu acho que a gente está nesse período de organização ainda, de adaptação de organização de tempo, porque a gente pensa assim, não, tô em casa, ótimo, então eu tenho o dia inteiro, então vou fazer em qualquer horário. E aí, às vezes, acaba dando uma perdida mesmo, porque quanto mais tempo você tem, menos você acaba organizando às vezes. Mas eu acho que eles têm. Eu tenho acompanhado alguns alunos que têm conseguido tanto lidar com esse fator do online e tirar proveito disso. Tipo, nossa, então agora que eu tô realmente fazendo tudo online, então eu consigo assistir um filme, deixo um som tocando, deixo o rádio tocando. Então eles têm conseguido incluir realmente inglês de uma forma mais tranquila na rotina por esse momento online e um pouco mais de tempo. Ah, isso é bem legal. Eu acho que com o seu projeto, por exemplo, eu vi outras formas de poder interagir com o inglês na minha vida, que eu não ligava, assim, pro dia a dia, era aquela adaptação e tal, eu falava assim, mas assim, não era nada do que estava acontecendo. E quando você apresentou o projeto, e coloca rádio, coloca música, assiste uma série, aí eu comecei e eu falei assim, cara, eu adoro isso, eu vou continuar. E aí eu acho que eu adaptei melhor a minha rotina, então isso é bem legal. E a gente chega na pergunta, que é a última pergunta base, né? Que é como você descreveria a sua profissão e o que você falaria para alguém que quer seguir, que quer fazer, quer ser professora, que quer dar aula de inglês, para aquela pessoa que quer seguir carreira. Eu acho assim, a minha profissão, no geral, como professora, quem escolhe, escolhe por amor. Não tem outra relação senão amor. É amor e fé. Eu acho que ambos andam muito ligados.
fé no sentido de você acreditar no próximo. Você consegue acreditar que você vai ajudar as pessoas e que elas vão se tornar pessoas melhores. Então, tem a questão de que, assim, eu acho que todo mundo que tem um professor acaba tendo tudo na vida, porque o professor, ele te dá a oportunidade de fazer qualquer coisa e ser qualquer coisa, né? Então, eu acho que a minha profissão, ela é definida por isso, por amor, cuidado ao próximo. E claro, se a pessoa tem essa vocação, não, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero ser professor, que seja, dificuldades a gente teria em qualquer área da nossa vida que a gente vai escolher, até se a gente escolher fazer nada, a gente vai continuar tendo problemas e dificuldades. Então, eu acho que assim, dificuldade você vai ter em qualquer lugar, mas se você tiver uma dificuldade em algo que você ama, é muito mais fácil de você conseguir contornar. Sim, verdade. E aí agora a gente vai para as perguntas que eu separei aqui, que algumas pessoas me fizeram, ou que Tá, até eu tenho curiosidade. tá, vamos lá. Você fez um intercâmbio para a Irlanda, mas que eu acho lindo. E como foi o processo? Você acha que você, pelo contato, você teve um desenvolvimento melhor? Ou, você recomenda que as pessoas façam o intercâmbio com um grau de inglês ou se arriscar? Como funciona para você o intercâmbio? Eu acho que assim, o intercâmbio, ele te traz possibilidades de ser uma nova pessoa. A gente vai muito para o intercâmbio com essa ideia de vou aprender a falar inglês, vou conseguir me comunicar melhor. E quando você chegar lá, realmente, isso acontece. Você acaba aprendendo inglês de uma forma muito melhor, mas você cresce para outros âmbitos da sua vida, coisas você passa a enxergar cultura, as pessoas, respeitar o que as pessoas acreditam. Você convive com pessoas que têm culturas e crenças totalmente diferentes da sua. Então, de repente, por exemplo, quando eu fui visitar uma casa para morar, a menina falou: olha, não entra ninguém de chinelo aqui, de sapato, de jeito nenhum, porque sapato traz isso. Eu fiquei assim, gente, tudo bem, não, a gente até sabe, mas restrito desse jeito, eu nunca soube que tinha que ser assim. Então, aí você fica meio assim, nossa, você começa a enxergar a cultura das outras pessoas e as coisas que elas acreditam e coisas que as pessoas discutem, que você fala assim, nossa, às vezes a gente ainda está discutindo por uma coisa tão bobinha aqui, sabe, no Brasil, às vezes a gente está falando sobre, sei lá, alguns temas que fora daqui a gente fala assim, gente, as pessoas nem comentam mais sobre isso, por que a gente ainda tá batendo nessa tecla? Chega a ser ridículo pra gente. E coisas bem simples, por exemplo, eu trabalhei numa empresa e aí, assim, essa situação me marcou muito. Eu tava escovando os dentes, tinha acabado o horário de café e eu fui escovar os dentes. E aí, a porta ficou assim um pouquinho aberta. E meu chefe viu que eu tava escovando os dentes. Mas ele acabou comigo, tipo assim, meu Deus, o que você tá fazendo? Escovando dente na empresa. Eu fiquei, oxe, gente, que horror. Tipo assim, só tô escovando os dentes. Qual o problema disso? Para eles é extremamente nojento ver as pessoas escovando os dentes ou qualquer coisa assim. Porque a gente é visto realmente como alguém que tem excesso de higiene, né? Brasileiro é visto como, gente, pra que tudo isso de banho? Você passa a enxergar as pessoas e o que elas acreditam e o que elas fazem de uma outra maneira, de uma maneira completamente diferente. Com relação a inglês em si, foi uma oportunidade incrível, né? Porque você aprender num país onde as pessoas vivem aquilo e falam daquela forma. Então, além de você estar na escola, você está no dia a dia. Então, simplesmente você não vai chegar no mercado e não vai estar escrito arroz. Nunca estará. Então, você é meio que forçado. Você entra dentro daquilo e fala: meu Deus, agora eu vou ter que viver isso aqui, porque não tem para onde fugir. Então, é maravilhoso, é uma experiência Então incrível. não tem nível. Você acredita que tem algum nível de inglês? Ó, com esse nível você pode fazer intercâmbio ou não? Não, eu acho que assim, se você puder se preparar um pouco, o pouco que seja, porque eu sempre penso assim, você não pode passar fome, gente. É o básico que você tem que pensar. Se você conseguir o básico de se comunicar, tipo assim, tô perdido, olha, preciso voltar para casa, ou esse básico, eu acho que é o suficiente para que você se jogue. Mas também, se de repente não tenho nem isso, mas tenho a vontade de fazer intercâmbio, vai fazer intercâmbio do mesmo jeito. Eu acho que pode ser um pouco mais proveitoso se você tiver algum conhecimento, nem que seja básico, mas eu acho que consegue ter uma experiência melhor com um pouquinho de nível de inglês. E qual foi o maior choque que você, quando você voltou? Você teve alguma coisa que você falou assim, nossa, eu nem lembrava mais disso aqui, entendeu? Ou porque você se apropriou daquela cultura, porque você passou bastante tempo lá, então a gente acaba se acostumando, né? Quando a gente vai para um lugar diferente. Como foi? Você chegou no Brasil e você falou assim, não sei mais. Assim, esse processo ele dura acho que o resto da vida, viu? Sendo muito sincera. Então, até hoje, tem coisas que eu fico assim, gente do céu, mas por quê?
né? Mas assim, acho que o que mais me chocou realmente quando eu voltei foi o preço das coisas. Porque principalmente na parte da Europa, assim, eles têm muito mercado que são assim, extremamente barato. E barato no sentido de que, por exemplo, você compra um pacote de macarrão por 50 centavos. Uma massa de tomate, 50 centavos. Então, pronto, você almoçou e jantou com 1 euro. Aí você fica assim, no Brasil você não vai ter isso. Então, esquece. Aí você começa a se acostumar com algumas coisas, né? Ah, vamos comer aqui um Kinder Bueno, que é 1 euro. E aí você compra um Kinder Bueno. Quando você chega aqui, não sei, você tem que dar a sua casa para comprar um Kinder Bueno. Você fala, gente, não vou comprar nunca mais isso aqui, né, no Brasil. Então, assim, eu acho que é a questão de preço e acessibilidade. O dinheiro que você acaba ganhando lá, você consegue gastar e investir em coisas muito maiores do que você consegue investir aqui no Brasil. E segurança. Infelizmente, assim, não tem como fugir disso. Então, foi muito engraçado, porque quando a gente vai, você vai com os hábitos totais daqui, né? Então, assim, infelizmente, a gente é meio que acostumado a andar segurando a bolsa, celular escondido, você não sai na rua muito tarde porque pode acontecer alguma coisa. Então, durante um tempo no meu intercâmbio, eu segui isso. Eu andava nos lugares com a bolsa colada, assim. E aí, uns amigos falavam, gente, meu Gleice, para com isso, não sei o quê, não tem nada a ver, você tá aqui em Dublin e tal. E quando eu voltei totalmente, celular na mão. E aí a minha mãe ficava, Gleice, tá com o celular na mão? Não sei o quê. Aí você fala assim, gente, é verdade, porque não dá, né? Você acaba perdendo medo de algumas coisas. Eu ia para show, eu fui num show e voltei, saí do show, já era mais de meia-noite sozinha. Voltei embora para minha casa, peguei a condução, depois tive que andar 3 quadras. Foi o medo, aquela insegurança, porque a todo momento você tá meio que vivendo essa instabilidade e preço das coisas. Um suco lá que eu gostava, comprava assim, era 1 euro, 1 litro de suco. Quando eu cheguei no mercado aqui, tinha um suco parecido com esse, que é um de garrafa, que é 15 reais. Falei, gente, quem dá 15 reais num suco? Ninguém vai dar 15 reais, não vou comprar nunca mais. Então, assim, a gente acaba se adaptando um pouco mais, né? E aí fica difícil depois. E outra coisa é, você conheceu muitos lugares lá. Como você, tipo, pensou assim, eu vou para Dublin, eu vou conhecer todos os lugares possíveis ou não? Porque essa foi uma pergunta que me fizeram. Mas ela visitou vários lugares ou ela só ficou em Dublin mesmo? Aí eu falei, gente, você vai perguntar. Não, eu visitei alguns lugares. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares. Antes do meu intercâmbio, realmente, né? Antes de mudar para Dublin, eu tinha feito um intercâmbio antes de um mês. E aí foi de onde eu falei, não, vou mudar para Dublin porque achei maravilhoso e tudo mais. Então, além da cidade da Irlanda, eu conheci alguns países do lado, bem próximos, porque tem uma companhia aérea que se chama Ryanair. E essa companhia é extremamente barata. Então, assim, o sonho de todo mundo que viaja para a Europa ou que faz intercâmbio na Europa é realmente todo mundo brinca e fala assim, gente, vou investir meu dinheiro na Ryanair. E quando a gente fala assim de muito barato, é muito barato mesmo. Vamos pensar que assim, uma das viagens que eu fiz, das últimas que eu fiz, foi em setembro para Londres. Eu saí da Irlanda e fui para a Inglaterra. Ida e volta, exatamente 20 euros. Então, assim, numa passagem de avião, você pensa, gente, era uma passagem de avião e tudo mais. Então, você fica naquele momento de, meu Deus do céu, e agora? Né? Não. Então, e aí você para de tudo. Você fala assim, não, vou comprar uma blusinha, que normalmente é bem barata, tipo 4 euros. Você fala assim, não, mas 10 euros eu já posso ir viajar. E aí você começa a parar de querer fazer tudo, porque você só quer viajar. Então, assim, estar ali, principalmente na Europa, com essa companhia que é a Ryanair, te traz muita possibilidade de conhecer países do lado, países próximos e por um valor extremamente acessível. Outra pergunta também que me fizeram foi em relação a ser brasileiro num país diferente. Porque todo mundo está acostumado, por exemplo, com os Estados Unidos. Todo mundo fala que vai para os Estados Unidos e a pessoa fala assim: você fala espanhol? Então, tem essas perguntas que você fala: meu Deus, você teve esse tipo de experiência lá na Irlanda? Não, assim, espanhol eu acho que é clássico, né? O pessoal sempre acha que a gente fala espanhol. Mas, assim, Não. teve uma época que eu ficava meio brava. Eu falava, cara, não é possível que as pessoas não saibam que a gente não fala espanhol. Mas se a gente for parar pra pensar, realmente, a gente tá aqui na América do Sul, a maioria dos países fala espanhol, então
tudo bem, né? É aceitável que eles entendam que não, só o Brasil. Você não vai ficar falando todo dia, não, queridos, o Brasil, sabe, foi explorado por Portugal e a gente fala português. Você não vai falar isso para as pessoas, né? Por uma questão, você fica assim, só, não, é português que a gente fala. Mas, assim, tem coisas que as pessoas dão uma viajada, tipo, aconteceu na escola mesmo, me perguntarem, mas no Brasil é só mato? Aí você fica assim, como só mato, gente? Claro que não, tô aqui, como que pode ser só mato? Né? E aí, tipo, as pessoas te vêm e falam assim, nossa, Neymar, Pelé, aí você fica, então, a gente não é só isso, né? Carnaval, festa, futebol. Então, acaba que tem realmente esse lado de que as pessoas acham que é só festa, brincadeira, e não tem nada muito sério. E assim, acontece, eu achava, acho que por a gente, né, às vezes achar que a gente é um país meio violento, eu achava que as pessoas tinham essa visão. E não. Na minha sala, na escola que eu estudei, a minha sala tinha um mix muito forte de nacionalidades, assim, completamente diferentes. Então, tinha brasileiro, na verdade, tinham poucos brasileiros, tinham mexicanos, alemães, então tinha muita gente de nacionalidade realmente diferente. E assim, o pessoal da Itália, outro dia eu falei assim, gente, então o pessoal da Itália não vai me falar de violência, né? Porque tá louco. Mas eles falavam assim, nossa, como o Brasil é um país corrupto. E eu fiquei muito chocada com isso. Porque eu ficava assim, mas eu acho que infelizmente pra gente isso virou algo tão comum e tão ruim, mas que a gente meio que se adaptou a isso. Político rouba mesmo e tudo mais. Então a gente meio que leva isso de uma forma normal e a gente não tem dimensão de como isso é visto fora do Brasil. E é muito forte. Tanto que para eles é muito mais forte a questão da corrupção no Brasil do que violência. Eles não veem o Brasil como um país violento na Europa em si, mas eles veem o Brasil como um país corrupto. E para mim isso foi assim chocante, porque não é a visão que a gente tem, né? Uhum. E outra pergunta que me fizeram bastante também foi em relação se você tivesse que resumir o intercâmbio, a experiência do intercâmbio, como você resumiria? Porque é um momento, é uma oportunidade muito legal de conhecer uma cultura nova, aprender uma língua, conhecer lugares, e aí você tem que trazer o intercâmbio para você e você leva para sua vida. E aí, como você resumiria essa experiência? Eu acho que o intercâmbio ele é crescimento. Eu sempre brinco, né, falando com os meus pais, com os meus irmãos, tudo mais. A pessoa que vai nunca mais volta. Não tem a possibilidade da pessoa que vai hoje. Então, assim, a pessoa acaba quando ela embarca no avião. Porque a partir dali é só você. Então, chega um momento que, de repente, você não tem mais quem vá decidir as coisas por você. Você é a pessoa que vai ter que decidir. E isso aconteceu de uma maneira muito forte, principalmente na primeira vez que eu fui. Porque eu acabei fazendo a matrícula numa escola. E quando eu cheguei na escola, eles me colocaram em um nível. E aí, quando eu fiz um teste, eu falei assim, não, mas eu já sei isso aqui. Não queria acabar perdendo, porque na primeira vez eu fiz só um mês de intercâmbio. E eu falei, não queria perder esse um mês ficando nesse nível, né? Queria ver se eu conseguia passar. E aí, assim, eu tentei conversar lá e não consegui resolver. O que eu fiz? Saí da escola e liguei pra minha mãe, chorando. Falei, mãe, e agora? Eu tô aqui nesse nível, eu não sei o quê. Minha mãe falou assim, filha, você vai ter que resolver. E eu acho que, assim, esse momento foi o momento que eu realizei, assim, na minha cabeça que, Gleice, é você que vai ter que resolver. Não tem mais alguém que vai resolver isso aqui por você, não tem como. Então, eu acho que a partir daí, quando você pensa, só tem eu. Se eu não fizer, não vai ter ninguém para resolver. Você começa a mudar a sua visão sobre as coisas. E, assim, sobre tudo. Não daria nem para eu resumir sobre o que é, mas é tudo, absolutamente tudo. Você começa a pensar, por exemplo, tô com uma fome, né? Comida não vai se fazer sozinha, alguém vai ter que fazer a comida. Já aconteceu de eu ter ido pra festa, por exemplo. Vamos. Fui pra festa, tava lá no meio da festa, falei assim, meu Deus, tem que ir embora que eu não lavei meu uniforme, amanhã eu trabalho cedo. Então, se fosse assim, não tem ninguém para lavar sua roupa, não tem ninguém para fazer comida. E isso, assim, é o básico do básico que eu tô falando. Você começa a mudar a sua visão com relação a tudo. A opinião dos outros já é somente a opinião dos outros, porque você vive a sua vida, você faz as suas escolhas. E é nesse momento que você começa realmente a crescer e a decidir as coisas por você. Então, assim, intercâmbio, para mim, ele é totalmente ligado a crescimento, amadurecimento e é uma experiência realmente única. E eu sempre falo, se você tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, não pense duas vezes. Vá e faça, porque é transformador. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. E com quantos anos você foi?
primeira vez eu fui com 23. A primeira vez que eu fui pro intercâmbio, eu fui com 23. E aí passei um mês. E aí eu falei, não. Depois daquele mês, eu falei, não, agora tenho certeza, é isso que eu quero e tudo mais. E aí levei alguns anos que eu continuei trabalhando, juntando dinheiro. E fui pro intercâmbio em 2018. Eu estava com 26. Eu sempre quis fazer intercâmbio, eu já falei aqui. E a minha mãe fala assim, ai, filha, mas você vai conseguir ficar num outro país sozinha? Ah, Então, sempre a sua mãe, seus pais, os seus irmãos, alguém falou, tipo, ai, você tem certeza, Gleice? Ou não? então, assim, na minha casa, segundo a minha irmã, eu sou a hippie, desapegada, não sou ligada a ninguém. Então, acho que eles não pensaram muito nessa parte do, ela vai sentir falta da gente. Mas a verdade é que você sente. Você, assim, quando, principalmente, eu não digo assim, quando, em todos os momentos, quando tudo dá muito certo, você sente falta de ter alguém para comemorar. Quando tudo dá muito errado, você sente falta de um colo para chorar. E aí é nesse momento que você vai exatamente crescer. Que você fala assim, tá, para comemorar ou para ficar triste, tem eu. Então, ótimo, bola para frente, vamos seguindo e pro próximo. E eu sentia muita falta da minha casa, muita falta dos meus pais, principalmente porque a gente sempre foi muito apegado, a gente é bastante apegado, assim, a gente tem o hábito de tomar café da tarde juntos e sentar e conversar. Então eu ficava assim, tá, agora são 6 da tarde, eu vou tomar café sozinha, né? Nem vou tomar. Então você acaba tirando alguns hábitos seus que você tinha, porque eu não queria chegar nesse momento de 6 da tarde não tem com quem tomar café. Então, mas você sente falta. Para mim, domingo era o pior dia, porque eu pensava, domingo é dia de almoçar com a família, não tem que almoçar. Mas, em compensação, você vai fazendo amigos. Geralmente você vai morar com alguém, né? Você quase nunca mora sozinho. Então, eu fui morar numa casa que tinha mais 6 pessoas. E a gente virou uma família mesmo. Então, a gente fazia almoço de domingo, a gente saía junto, a gente ficava rindo até de madrugada. Então, e é muito engraçado esse momento, porque você começa a criar laço com essas pessoas, você fica assim, gente, quando eu tiver que ir embora, como que eu vou levar todo mundo? Eu não vou levar ninguém. Então, assim, eu costumo dizer que nunca mais você vai estar inteiro em algum lugar. Porque tá sempre faltando alguma coisa. Esteja faltando daqui, quando eu tava lá, faltava a minha família. Agora eu tô aqui, falta todo mundo que tava lá. E faltam as pessoas, a vivência, a história. Então, acho que nunca mais vai ter aquele momento de tô 100% em algum lugar. E a outra pergunta também me fizeram bastante foi se você tinha mantido o contato com essas pessoas. Eu tenho uma amiga que ela tá aqui, que é a Valentina, e ela foi morar nos Estados Unidos, e aí ela conta que ela tem amigos que ainda falta. Então você também manteve esse contato, né? Você falou que é família, então eu acho que sim. Sim, sim. Inclusive, a gente tem um grupo que é chamado Ninguém Sai. Porque é exatamente para que ninguém saísse daquele grupo. A gente tinha o grupo da casa. E quando eu tive. É muito engraçado, né? Como a gente se apega a algumas situações. Porque tinha o grupo da casa pra gente resolver coisas da casa. Olha, tem que comprar detergente. Mandava no grupo da casa. E aí, quando eu vim embora, os meus amigos falaram, eu fiquei assim. A gente tinha o hábito, né? Quando alguém saía da casa ou quando alguém ia embora, de avisar a pessoa: olha, por favor, não esquece de sair do grupo e tudo mais. Só que eu tava muito próxima de todos eles. Ninguém teve coragem de falar assim: olha, tem que sair do grupo. E no momento que eu pensei, meu Deus, eu vou ter que sair do grupo, eu já estava mais de um mês no Brasil de volta e não conseguia sair do grupo. Aí eu saí do grupo e meus amigos criaram um grupo, Ninguém Sai. Falei, não, então tá bom, então vamos continuar com esse grupo. E é maravilhoso, assim, fica aquele momento de nostalgia, né? Nossa, lembra quando a gente fez aquilo, ou quando aconteceu tal coisa? E aí a gente vai se atualizando. Alguns amigos meus também voltaram e outros ainda estão lá e não pensam em voltar de jeito nenhum. E você pensa em voltar para a Irlanda? Ou não? Ai, gente, a Irlanda é assim, é um caso sério, né? Todo mundo que me conhece falou assim, nossa, mas a Gleice não fala uma frase, não consegue contar uma história sem falar e Dublin, mas nem Dublin. E realmente, Inclusive, a sua empresa de bolos maravilhosa tem homenagem, né? exatamente. Então, assim, a Irlanda, eu acho que, na verdade, é o meu lugar no mundo. Então, eu penso, sim, em voltar para lá. Mas eu acho que eu precisava voltar para cá para resolver algumas coisas, dar início e enxergar algumas coisas que eu não conseguia enxergar naquele momento. E, quem sabe, em algum momento, voltar para lá. E você pensa em conhecer outros lugares, fazer intercâmbio em outros lugares? Então, quando eu estava no intercâmbio, eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, né? E um dos países que eu mais gostei realmente foi a Inglaterra, né? Londres é maravilhoso, foi assim.
eu brinco, porque assim, eu tinha dois sonhos que era, na verdade, eu queria muito conhecer a Itália, fosse qualquer cidade da Itália, e eu tinha o sonho de conhecer Paris. Não, eu preciso ver a Torre Eiffel de perto e tudo mais. Então, quando eu cheguei em Paris, realmente foi aquele choque de, meu Deus, isso aqui tá acontecendo. É o momento de você estar realizando um sonho da sua vida. Então, eu chorava igual criança, né? Chorava e as pessoas iam andar na rua pensando, meu Deus, né? Coitada, aconteceu alguma coisa que tá passando mal de chorar. Eu chorava de soluçar. Mas não é. Quando tiveram alguns imprevistos, algumas coisas que aconteceram lá que não foram muito legais. Então é um lugar que eu não assim, não é que eu não voltaria, mas eu não penso em voltar tão cedo. Não é algo que eu penso, tipo, nossa, se eu tiver dinheiro, vou para Paris. Mas, com certeza, se eu tiver dinheiro, eu vou para Londres. Porque eu acho que também eu não tinha expectativas. Apesar de Londres ser um lugar que as pessoas vêm, né? Como, nossa, é Londres, né? A terra da rainha, não sei o quê. Eu nunca tive muito isso de, a terra da rainha, tá, gente? Que rainha, né? Tipo, tá pronto, tá bom. E aí, quando eu cheguei lá, eu acho que Londres, eu fiquei assim, gente do céu, eu nunca imaginei isso aqui. E é muito maravilhoso. Eu pensava, gente, realmente, olha só, o ar que eu tô respirando agora, a rainha também tá, hein, gente? Tô assim com ela, tô muito próxima, porque a gente tá respirando até o mesmo ar agora. E então, eu acho que eu voltaria a fazer um intercâmbio em Londres ou um intercâmbio na Itália, para algum lugar, não faço ideia de qual. Eu tive a oportunidade de conhecer Milão e Bérgamo, que foram duas cidades que são bem próximas até. Mas Milão, gente, o pessoal é muito bonito, muito arrumado. Você fica assim, eu falo, gente, como é que eu vou sair na rua? Não tenho roupa realmente para esse evento. Como que sai na rua para ir comprar Não me pão? preparei, não me preparei. Não me preparei para esse evento. As pessoas estão sempre arrumadas, de terno, gravata, as mulheres estão sempre com roupa de seda e tava eu lá de moletom. Falei, não vou sair na rua, né? Não vou. Mas, assim, brincadeiras à parte, lá foi muito legal também. Foi um país que eu tive a oportunidade de conhecer. A Alemanha também, eu fui para Frankfurt. E lá é assim, eu acho que lá é o contraste do mundo velho e mundo novo, porque realmente eles têm uma ponte que divide a cidade para um lugar totalmente futurístico. Você olha assim e fala, gente, tudo de espelho, tudo de vidro. E do outro lado, sei lá, tem uns negócios de madeira, que se tu passar na ponte pode cair a qualquer momento. Mas é muito organizado, extremamente organizado. Você fica assim, nossa, acho que aqui as coisas funcionam realmente. Tanto que teve uma situação engraçada, engraçada hoje, né? Porque no dia eu morri de vergonha. Eu fui atravessar a rua. E essa nossa mania, né? De olhar assim, tipo, o sinal tá vermelho, vou atravessar. Tudo bem. Tava atravessando, não tinha carro. O sinal abriu. A mulher estava com uma criança no carrinho. E ela começou a gritar e me xingar. E eu fiquei assim, gente, não pode ser comigo, porque eu não tô nem fazendo nada. E quando eu olhei para trás, ela tava vindo com a criança no carrinho correndo atrás de mim, me xingando. Em alemão. E eu sem entender uma palavra, né? Fingindo a plenitude lá assim. E aí ela falou assim, Aí ela começou em inglês. Você não é alemã, tinha certeza? É óbvio, não sei o quê. E gritando comigo. Você não pode atravessar fora da faixa. Olha o exemplo que você está dando pro meu filho. Eu pensava, que filho, minha senhora? Isso é uma criança há meses, não sabe nem o que está acontecendo. Que exemplo que ela está vendo? Não tem como tá vendo nada, né? E aí, assim, eu percebi que para eles tudo tem que ser muito certo. Então, assim, tá aberto, tá fechado, é na faixa que você vai ter que atravessar. E eu ficava chocada, porque para mim a gente olha e fala assim, tem carro vindo, sai correndo, né? E para eles não. E depois, mais tarde, eu fui descobrir que eu poderia ter sido multada por conta disso. Falei, gente, terra de ninguém mesmo, né? Aqui, gente, porque é muito doido. Mas ao mesmo tempo você sente, acaba sentindo muita falta do povo brasileiro, do que a gente é. Então, eu acho que a gente é sempre 100% receptivo, 100% pronto para ajudar, não importa quem seja e o que é a situação, a gente está sempre ali pronto para explicar, para conversar, para contar. A gente celebra muito as coisas, seja pequenas ou sejam grandes, e isso faz muita falta. As pessoas às vezes falam assim, os europeus são muito frios, ou são grossos e tudo mais. Mas não é isso, é cultura, é cultural deles. Eles não têm realmente esse afeto que a gente tem. Mas é porque eu acho que a gente tem muito afeto, né? E é uma coisa muito nossa. Então faz falta, assim, você acaba sentindo falta de algumas coisas. E a última pergunta é em relação aos Estados Unidos, porque todo mundo pensa assim, eu vou fazer intercâmbio, vou viver uma American Dream e vou ser maravilhosa nos Estados Unidos.
Só que eu nunca pensei em ir para os Estados Unidos, para ser bem sincera. Eu sempre gostei muito do Canadá e eu falava, eu vou para o Canadá e eu falo isso até hoje. E aí eu vejo outras pessoas também que nunca nem ligaram para os Estados Unidos, sempre pensam para a Europa. E você pensou em ir para os Estados Unidos ou sempre gostou da Europa ainda? Então, na verdade, assim, eu nunca pensei nos Estados Unidos, mas eu acho que é porque eu já tinha criado essa história do não Estados Unidos. Exatamente porque todo mundo, quando você fala de inglês, as pessoas pensam em Estados Unidos. E vem muito, eu acho que vem muito ligado a isso do American Dream, né? De, eu vou chegar lá e de repente minha vida vai ser transformada no sei lá, na Bela e a Fera, vai ser um negócio maravilhoso, incrível, vai chegar um príncipe, não sei, assim. E eu acho que eu nunca tive muito isso de, nossa, vai ser um negócio maravilhoso e tudo mais. Então, na verdade, eu sempre falo que eu não escolhi o meu lugar do intercâmbio. O meu lugar, o Dublin me escolheu. Porque aí, quando eu conversei com a minha mãe, ela falou, olha, eu falei assim, eu quero fazer intercâmbio, mas eu não sei para onde, queria conhecer algum lugar. Minha mãe falou, olha, eu tenho um amigo, um conhecido, que trabalha com intercâmbio, mas é em Dublin. Eu falei, pode ser. Eu não sabia nem o que era Dublin, mas eu falei, pode ser então. Serve esse lugar aí mesmo. Então, quando eu cheguei a primeira vez em Dublin, eu não sabia absolutamente nada, nem onde eu tava, o que era, sabe assim, eu fui bem doida mesmo, bem, então tá. É um mês, a pessoa conhece minha mãe, então vai ser um negócio mais seguro, então vou. E fui. Mas, assim, se eu pudesse hoje escolher, pense em fazer um intercâmbio, passar algum tempo, pelo menos em algum outro lugar que não seja Europa, se não for Europa, seria Canadá ou Austrália, com certeza. Mas acho que não tenho esse feeling com os Estados Unidos. Mas Então tá bom. Canadá, sim. Fala. Tive o João, né? Acho que você chegou a conhecer, não sei. Ele foi para o Canadá. Eu tive dois amigos que foram para o Canadá e ficaram apaixonados porque simplesmente falaram, gente, é o primeiro mundo, é onde as coisas acontecem, tudo dá certo e tudo mais. Então, assim, eu pensei, não, é um lugar que eu gostaria de ir, tanto para lá quanto para a Austrália. Eu acho que a Austrália é muito mais próximo da gente em questão de clima, né? Como as pessoas se adaptam, festa, brincadeira. Então, assim, acho que é mais tranquilo. Eu sempre tive um sonho de conhecer o Canadá. Eu não sei porquê, mas eu sempre falei, eu vou pro Canadá e eu tenho essa meta. Aí a ideia é daí o ano que vem, mas a gente não sabe como vai estar o mundo até o ano que vem. Mas a minha meta é ir pro Canadá, não sei porquê, eu sempre tive essa vontade e eu acho que o Canadá me escolheu, assim. Sempre quis. Exatamente. Então, com certeza, se essa vontade sempre existiu, se eu posso te dar um conselho, vá. Siga a sua intuição, seu coração, vá. Vá viver essa experiência. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedora. Você já é uma pessoa maravilhosa, vai voltar muito melhor. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Vá sim. E com certeza o Canadá já te escolheu, né? Porque se é algo que você já tem de, não, eu quero ir para lá, vai sim. Então é isso. Se alguém tiver uma pergunta, a gente já tem um tempinho aqui até acabar, pode escrever aqui embaixo. Mas eu queria já agradecer a todo mundo que está aqui, a Teacher por ter tido essa oportunidade, porque foi incrível, eu amei. Quando você me chamou, eu falei, meu Deus, eu vou ter uma live com a Teacher. E a minha mãe sabe muito disso. E, então, eu queria agradecer a você, primeiramente, a todo mundo que está aqui. Se alguém tiver alguma perguntinha, eu vi que alguém colocou, quer ver? A professora Fernanda, lembra da Taipini? Eu acho que ela é sua amiga, né? Ela colocou a Ariana, né, amores? A Quando você falou que Fernanda. você tá A pegada. Fernanda, ela me julga pelo meu signo. E eu já falei que eu não sou, sabe? Eu sou arianja e ela não acredita nisso. Mas é terrível, gente. Deixa eu ver. Outra coisa que eu preciso fazer, senão vou me matar, é que muitos alunos falaram assim: fala pra teacher que eu amo ela e que ela foi incrível e que eu tô com Ah, muita saudade. Me pergunta se ela tá bem. Aí eu falei: tá bom, gente, eu vou perguntar. Eu recebi várias mensagens. ai, gente, eu sinto muita saudade de todo mundo. De verdade, assim, eu sempre falo que os meus alunos sempre foram tudo, tudo mesmo. Eu escolhi a profissão exatamente por causa das pessoas e eu sou meio suspeita, né, para falar dos meus alunos, porque eu sempre fiquei tipo, ai, são os meus alunos. E até as minhas amigas mais próximas, as pessoas são assim, meu Deus, mas ela só pensa em aluno, né? Porque tudo que eu fazia, eu gastava metade do meu salário comprando coisas para fazer para os alunos e eu sempre fui muito assim. Então é muito legal ter esse carinho de volta, porque o que eu entrego é 100% amor mesmo. Então é isso, eu acho que todo mundo já esclareceu, eu acho que me mandaram muitas perguntas. Então é isso, vamos encerrando por aqui.
Vamos, eu te agradeço essa oportunidade, foi muito legal. Gostei muito de participar. Espero que as pessoas tenham ficado motivadas, tanto a serem professoras, caso elas queiram, quanto a se jogar e ir para o intercâmbio. E eu tô aqui. Então, se de repente alguém tiver alguma dúvida, se precisar de alguma ajuda, eu tô sempre pronta para ajudar, com o que for, seja com inglês, seja com intercâmbio. Às vezes só com uma frase motivacional mesmo, um empurrãozinho. E é isso. E é isso. Vou deixar todos os dados da teacher aqui embaixo no meu feed, tá bom, gente? Eu vou salvar a live. E aí vocês correm lá para acompanhar a página dela, tá bom? Então, beijo e obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Tchau!